Vamos continuar falando sobre agricultura de baixo carbono. E agora vamos falar sobre o projeto ABC Soja. Para isso, vamos lá para o outro estúdio com a Márcia, a Yamile e o Guilherme para tratar mais sobre esse tema. É com você, Márcia. Boa noite a todos. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Nós vamos mostrar qual é a proposta do nosso projeto ABC Soja Sustentável. Esse projeto, eu sou a líder do projeto, mas é um projeto de parceria entre nós da Embrapa, o projeto Parceria para o Bom Desenvolvimento da CI Brasil, com o apoio da Boa Esperança Agronegócio. Eu trouxe para conversar aqui comigo a Yamile, da CI Brasil, e o Guilherme, da Boa Esperança Agronegócios, e nós vamos contar para vocês um pouco sobre o nosso projeto. Yamile, esse é um projeto desenhado por várias mãos, né? Nós trabalhamos junto aí durante alguns meses de forma a viabilizar isso. Como é que se deu essa parceria? Então, Márcia, a CI Brasil, ela já desde meados de 2017, vinha implementando aqui na região do Tocantins e na região oeste da Bahia um projeto chamado Parceria para o Bom Desenvolvimento. Esse projeto faz parte de uma iniciativa global, né, gerenciada no Brasil pelo PNUD, o Programa Nacional para o Desenvolvimento das Nações Unidas, e o GEF. E esse projeto prevê incentivo a ações de produção sustentável na cadeia de commodities aqui no Brasil, especificamente com a cadeia da soja, né? Aqui no Tocantins, o nosso braço direito tem sido a Embrapa, né, através do projeto ABC Soja Sustentável, que é esse que a gente vai falar um pouco aqui agora, né? Então, essa parceria começou há pouco mais de um ano, quando a gente começou a interagir, né, a CI com o setor de transferência de tecnologia da Embrapa, e tivemos conhecimento dos outros projetos que vocês já vinham implementando, né, como exemplo o ABC Corte, que o Pedro acabou de falar um pouco mais, o ABC Leite, TTLPF, e tanto a CI quanto a Embrapa compartilharam desse desejo em comum de expandir ações também para o público, né, da produção de soja, para os produtores de soja. E foi daí que surgiu a proposta do ABC Soja, né, uma proposta de levar suporte técnico, né, da Embrapa, que é a de mais novo das tecnologias da Embrapa, para os produtores rurais. Perfeito, realmente, né? Em função das nossas condições edafoclimáticas do Tocantins, nós temos o bioma cerrado na sua maior parte, temos o bioma, também temos uma parte do estado que tem bioma Amazônia, nós temos uma condição tropical, a gente não recomenda que faça produção de grãos e de soja que não seja realizada preferencialmente dentro das tecnologias de agricultura de baixo carbono e conservacionistas. Então, nós trazemos pela Embrapa tudo que a gente tem de inovação, que a gente tem de mais recente em tecnologia e também dos nossos parceiros, para que a gente possa permitir essa produção sustentável dentro de tecnologias de agricultura de baixo carbono e tecnologias conservacionistas. Então, eu posso citar aí plantio direto na palha, uma palhada de qualidade, em quantidade, com bastante massa, com longevidade, que essa palhada dure e cubra o solo durante o ano todo, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Se o produtor não tiver vocação, não tiver interesse de colocar o componente pecuário, uma integração lavoura-forrageira, com a forrageira sendo colocada no lugar, na entre-safra da lavoura. Com isso a gente tem uma cobertura do solo durante todo o ano, adiciona matéria orgânica a esse solo, estrutura esse solo e reflete tudo isso na produtividade da lavoura ou mais especificamente da soja no nosso caso, né? Então a gente tem um leque aí de tecnologias, a gente tem soja consorciada com gramínea, milho safrinha consorciado com braquiária, a gente tem integração com a pecuária, então coloca o componente animal para estimular o perfilhamento e melhorar a biomassa. Se a gente não tiver interesse do produtor de colocar o animal, a gente tem outras tecnologias de estimulação do perfilhamento, a gente faz roçagem, a gente faz rolagem. Então, são várias tecnologias que a gente tem da Embrapa e dos nossos parceiros que a gente traz dentro desse projeto. Os nossos trabalhos, que vêm sendo desenvolvidos há mais de 10 anos, há 10 anos aqui no estado, na Embrapa Pesca e Aquicultura, nos mostram que quando a gente trabalha em plantio direto da soja, por exemplo, numa palhada de milheto, a gente consegue produzir até 10 sacas a mais de soja por hectare. Se a gente trabalha com uma forrageira de melhor massa, por exemplo, um pânico, um mombaça, a gente consegue aumentar em até 20 vezes o número de sacas por hectare em plantio direto. Então, eu queria pedir para o Guilherme, para ele comentar um pouco isso, da experiência prática dele aqui no estado, com esses sistemas com cobertura de palhada. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? A gente, como todo trabalho de transferência de tecnologia que a gente tem atuado juntamente com a Embrapa, Márcia e Yamile, a gente tem, primeiramente a gente parte
pesquisas que a própria Embrapa tem desenvolvido junto com parceiros, né? E essas pesquisas têm mostrado aí esses incrementos produtivos nas áreas de lavoura, na soja, a partir de soja em cima de palhada. E assim, e os comparativos, assim, qual que é o tipo de forrageira que gera um incremento produtivo maior, né? Uhum. Então, em função disso, em cima dessas pesquisas, a gente tende a transferir, a nossa missão é transferir a tecnologia gerada pela Embrapa nas pesquisas para o produtor, né? Como que a gente vai fazer um consórcio de milho com forrageira, por exemplo? Quais são as épocas certas, enfim, algo nesse sentido aí. Tá? Se o pessoal pudesse colocar os slides, nós vamos mostrar algumas imagens do nosso projeto. Então, pode passar? Esse daqui é uma área que temos uma URT ali do ABC Corte, ao lado do ABC Soja Sustentável. Aqui uma lavoura já de soja, em pleno desenvolvimento, a próxima. Essa próxima a gente trouxe para mostrar, pode passar, pessoal? Para mostrar a palhada do solo. Vocês olhem como é uma grande quantidade de palhada. Essa palhada, ela propicia uma cobertura que forma um microclima, então você tem ali um equilíbrio de temperatura, então você não perde umidade nesse solo, você tem uma melhoria da biodiversidade desse solo. Então, tudo isso vai refletir numa melhor produção da soja na hora da colheita, né? E, Guilherme, como é que foi para a equipe o início do projeto A Campo, junto com os produtores? Bom, primeiramente a gente fez uma fase que a gente chamou de diagnóstico, né? Antes disso, nós mostramos para os produtores que se encaixavam nos nossos protocolos, né, que tinham interesse em participar e tudo mais, e se estavam realmente abertos a novas tecnologias, e perguntamos para eles se eles estavam dispostos a montar dentro da sua propriedade, escolher um talhão para que a gente montasse uma unidade de referência tecnológica, tá? E assim a gente apresentou todas as nossas, enfim, a gente apresentou como que era o programa e tudo mais. A partir disso, nós fizemos um diagnóstico da propriedade, né? E desse diagnóstico, enfim, são tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, são tecnologias que estão realmente ao alcance, porém, como que ia entrar na engrenagem da propriedade, como que ia fazer dar certo dentro do sistema que o produtor já havia lá, né? Por exemplo, a integração lavoura-pecuária, mas o produtor havia a possibilidade de inserir o componente animal. Plantar um milho consorciado com forrageira, mas será que não ia ficar um pouco mais no tarde? Enfim. Então, o primeiro passo é entender a propriedade para depois a gente partir para o planejamento, tá? Aí nós fizemos um planejamento prévio, debatemos com o produtor e tudo. Aí levamos para a Embrapa, onde nós conversamos com o corpo técnico da Embrapa, com os pesquisadores, transferência de tecnologia e todas as demais áreas lá, onde eles nos deram um bom suporte através de várias reuniões para que a gente pudesse debater sobre cada URT na sua peculiaridade, né? Então, assim, a gente montou um plano, tá? Para que fosse levado para um protocolo para que fosse levado para as URTs, e assim, a partir disso, os produtores tiveram aí acataram as ideias, debatemos novamente com eles, batemos o martelo e seguimos com o nosso protocolo. Tá? Perfeito. Então, cada uma das 20 URTs, ela tem um planejamento próprio, né, individualizado, e aí vocês partiram para entrar com as intervenções nas áreas específicas das URTs, né? E aí, como é feito esse acompanhamento do trabalho dentro da propriedade, dentro da URT? Bom, o acompanhamento é da seguinte forma, a gente foi dividido em visitas, né? A gente tem o nosso corpo técnico, né, que acompanha as propriedades, tá? E assim, esse corpo técnico está frequentemente visitando essas propriedades, é claro, com as devidas medidas restritivas e tudo mais do momento que nós estamos, mas aí então nós estamos passando por esse momento de visitas, acompanhamento das propriedades, vendo o que de fato precisa. Por exemplo, qual que é o time correto de dessecação, o manejo de um pânico, do mombaça, qual que é enfim, qual que é a execução de cada etapa, né? Então nós estamos acompanhando junto com os produtores, né?
Então, através além das visitas de telefonemas, enfim, nós estamos aí acompanhando para que isso aconteça, tá, Márcia? Perfeito, Guilherme. E essas áreas, elas são de um tamanho único, elas são variadas? São áreas de tamanhos variáveis, o produtor que escolheu, né? A gente tem áreas que vamos dizer, talhões que vão de 4 hectares até 300 hectares que a gente está acompanhando. Então, realmente ficou bem a critério do produtor o que encaixava para o padrão do produtor, aquilo que fosse de fato importante para ele. E é importante lembrar que a gente faz daí a coleta de dados apenas desse talhão, né, para que o produtor mesmo possa tomar as decisões quanto à adoção ou não dessas tecnologias para outras áreas da fazenda e da propriedade, e para que a gente possa mostrar também esses dados para outros produtores, né? Pessoal, o projeto prevê a realização de outras atividades além do trabalho direto com cada um dos produtores na URT. Quais são essas outras atividades, Yami? Então, Márcia, para além do trabalho direto que a Boa Esperança já vem executando com os produtores, o projeto prevê a realização de capacitações técnicas com grupos de extensionistas que já atuam na região, que é uma continuidade dos projetos ABC Corte e ABC Leite, né? Vão ser realizados ao longo desse ano aí de execução do projeto 4 módulos de capacitação. Nas URTs que alcançarem os melhores índices, né, de produtividade, vão ser realizados dias de campo para promover o intercâmbio entre os produtores participantes do projeto e aqueles outros também vizinhos que tenham interesse de tomar conhecimento das atividades. E a gente tem também uma coisa bem interessante no projeto, que é um grupo de WhatsApp com participação dos produtores que são atendidos, de outros também que gostam de participar do diálogo, pesquisadores da Embrapa e consultores extensionistas da região também, onde é promovido vários debates técnicos interessantes. O produtor pode tirar a dúvida a qualquer hora com o pesquisador da Embrapa, manda uma dúvida lá no grupo, o pesquisador pode responder. Então é um espaço bem interessante que tem sido bem avaliado pelos produtores. Esses grupos são muito interessantes, né? A gente fortalece o grupo como um todo, fortalece a assistência técnica e a gente pode dar resposta imediata, quase que em tempo real para o produtor, de como resolver os problemas que ele vai, os entraves que ele vai encontrando na propriedade, né? E todas essas nossas atividades de transferência de tecnologia, como os dias de campo, as palestras, as visitas técnicas, os intercâmbios de produtores, servem para que a gente consiga estimular novas demandas por esse tipo de sistema em todo o Tocantins e também nos estados adjacentes, né? Exato. E qual a contrapartida que o produtor ele precisa dar para entrar no projeto, Yami? Então, Márcia, como o Guilherme já citou, as iniciativas do projeto, elas propõem se encaixar na engrenagem, no sistema produtivo que a fazenda já executa, né? Então, em nível de insumos e maquinário, já é praticamente o que o produtor já tem e que ele utilizaria normalmente na safra. Então, a contrapartida que a gente vê como mais importante é realmente o comprometimento do produtor de participar do projeto, de estar recebendo a equipe para fornecer dados, informações e de continuar ali, seguir à risca as orientações, porque a gente precisa desse comprometimento para que tudo dê certo no final. Perfeito. E, Guilherme, a gente sabe que o produtor de soja, ele já é tecnificado, né? Ele já tem um alto nível tecnológico dentro da sua propriedade. Então, a pergunta que eu gostaria que você esclarecesse para o nosso público é como que esse suporte técnico do projeto se diferencia daquela assistência técnica que o produtor já tem na propriedade dele, né? Qual é o diferencial que vocês vão levar na propriedade, o que nós estamos levando nessas propriedades em que estão trabalhando conosco? Bom, Márcia, o diferencial é realmente essa aproximação, esse elo produtor Embrapa, né? A gente fazer essa ponte aí, esse canal de distribuição de conhecimento que vocês têm produzido aí, né? Mas assim, vamos dizer, às vezes a gente nota que o produtor já entende que palhada é algo importantíssimo, principalmente na região que nós estamos, né? Mas às vezes acontece até com uma certa frequência, faz uma palhada, às vezes uma palhada interessante e tal, mas na hora de plantar, a plantabilidade da soja do próximo ano, ela cai bastante, né? Então, às vezes, com algumas situações de manejo dessa forrageira em cima das áreas de soja, talvez ou seja com gado, ou com roçadeira, ou com dessecação antecipada, né? Já favorece, já permite com que esse plantio seja, talvez, essa plantabilidade seja melhor, né? Além disso, consórcios de milho com forrageira, às vezes existe muito a mensagem que fala assim, olha, a gente precisava colocar o milho com capim, e o capim vai prejudicar um pouco
o milho e tal, mas aí eu vou colocar então numa área, na minha última área, uma área com pouca adubação, e pelo contrário, a tecnologia ela fala que o milho consorciado com forrageira, por exemplo, ele tem que ser colocado em áreas onde com o menor risco possível de faltar umidade, faltar água e de faltar nutrientes. Então, por quê? Porque o milho tem ele sobressai sobre o capim nessas condições. Porém, se tiver algum déficit, o milho é mais sensível, ele tem, que já gera a fazenda, junto com ele, junto com vocês, a gente está transferido dessa forma. É azeitando a engrenagem mesmo, né? Perfeito. Se o pessoal puder colocar para a gente as próximas imagens, a gente vai mostrar as várias fases, né, da lavoura no nosso projeto, e aí vai dar para ilustrar bem o que a gente está comentando aqui. Nas primeiras imagens, a gente tem a soja já numa fase inicial, com uma boa palhada, uma boa cobertura de solo. E nas próximas imagens a gente vai vendo que a soja vai se desenvolvendo. Pode passar, pessoal. Então aqui a gente já tem a soja um pouquinho maior, e na próxima a gente já tem uma soja já próxima ao ponto de colheita, uma soja dessecada. Vocês podem ver que... Márcia, só interrompendo claro, aí. Não, fica à vontade, Guilherme. Assim, você percebe que na primeira imagem havia ali soja plantada em cima de palhada, né? E você percebe que a soja estava ali e houve ali um stand de plantas satisfatório para aquilo que estava sendo esperado, né? Essa é uma dificuldade. E se você perceber ao longo das demais imagens, você ainda percebia palhada ali, mesmo lá chegando em próxima época de colheita da soja. Então, isso significa o quê? Se fosse, por exemplo, uma palhada de milheto com relação CN um pouco mais baixa, talvez essa palhada já teria quase que por completo já acabado. Teria degradado. E uma palhada um pouco melhor, assim, vamos dizer, né? Você mostra aí que ela continua com seus efeitos aí no decorrer da safra, né? E aí, depois da soja, a gente pode colocar o capim, pode fazer o consórcio soja-capim, que é uma tecnologia da Embrapa que foi lançada agora, quando dos 40 anos da Embrapa, no início do mês. A gente pode trabalhar com milho safrinha em consórcio com a braquiária, que é a próxima foto. Pessoal, próxima foto. Isso aí é um consórcio milho-capim. A gente faz com que o milho ele tenha todas as condições para se desenvolver. Então, o capim, que é o mais rústico, ele fica um pouco abafado. A gente colhe o milho e depois o capim vem, né, sem problemas. Próxima foto. A gente pode trabalhar, e a gente está possibilitando o trabalho em plintossolos pétricos, que são uma ampla porcentagem dos solos do nosso Tocantins aqui são plintossolos pétricos. Então, é esse tipo de solo. Vocês veem que ainda tem um pouco de palhada ali presente. Pode passar? Acabou, eu acho. Pode passar? Acabou? Uai. Enfim, tinha outras imagens aí dos animais pastejando nas áreas, né? Onde é um novo componente, talvez uma terceira safra para os produtores nas áreas de pastejo e demonstrando aí que a tecnologia, vamos dizer, a gente precisa de cortar a parte aérea, as folhas das forrageiras, né? E terminou? Não. A gente precisa aí recortar a parte aérea das forrageiras para que elas hajam tanto um rebrotar na parte aérea quanto um desenvolvimento ainda mais intenso do sistema radicular, para gerar impactos ainda mais expressivos na soja, tá? Então, em função disso, Márcia, que a gente precisa aí ter várias ferramentas aí que estão à disposição dos produtores, né? Então, Guilherme, se o produtor tem interesse de colocar o componente animal no sistema, a gente dá todo esse suporte de delimitar os piquetes, a área de lazer e tal. Se o produtor, no caso do produtor que não tem interesse ou não tem vocação de colocar os animais no sistema, como é que a gente faz para estimular essa rebrota do capim, esse enraizamento? Bom, existe ali aquele período que nós chamamos de ponto de pastejo, né? De primeiro pastejo. Então a gente precisa fazer uma simulação disso, né? De que forma? A gente usa roçadeira ou rolo-faca, algumas questões nesse sentido aí que vão simular ali como se fosse o pastejo e essas forrageiras elas vão rebrotar e gerar essa questão. A gente está preconizando também uma outra situação que é a dessecação antecipada principalmente da área do Mombaça, perdão. Por que isso? Porque essa dessecação antecipada favorece ali
você talvez fazer uma soja mais no centro na próxima safra, porque você já está com a palhada pronta. Talvez se você deixar uma forrageira de um porte igual ao do Mombaça, né, da Pânico Máximo Mombaça, um pouco mais agressiva e assim por diante, para dessecar só em cima da hora, provavelmente atrapalha um pouco a plantabilidade da soja. Né? Perfeito. Então, pessoal, vocês podem ver que a gente tem uma gama, aí, um leque, um portfólio de tecnologias que a gente lança a mão dentro do projeto. A gente pode trabalhar com soja consorciada com gramínea. A gente trabalha sempre em plantio direto, mas pode trabalhar com soja consorciada com gramínea, milho safrinha com braquiária. A gente pode trabalhar com as braquiárias, com os pânicos, pode trabalhar até mesmo com o milheto. A gente pode trabalhar em plintossolos pétricos, pode incluir ou não um componente animal. Então, a gente tem aí um leque de tecnologias desenvolvido pela Embrapa e para os nossos parceiros que estão sendo utilizadas no projeto. Bom, pessoal, a gente já está chegando no momento aqui de encerrar. Eu vou fazer os meus agradecimentos, vou passar a palavra para os meus colegas agradecerem. Eu queria agradecer muito aos produtores, que são os nossos principais parceiros. Sem os produtores, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. A equipe da Boa Esperança Agronegócio, ao Diego, ao Carlos Henrique, ao Rafael, que acompanham a gente, estão no dia a dia, no campo ali, na batalha. O pessoal da CI, a Yamília, a Karine, ao Guilherme e a Karine por terem vindo, enfrentado aí essa situação de pandemia e ter vindo para o estúdio comigo aqui gravar. Muito obrigada e boa noite. Guilherme e Yamília. Bom, eu gostaria de agradecer também, Márcia, aos produtores, participantes do projeto e a todos os envolvidos, né? Vocês, todas as nossas equipes, que são várias pessoas que estão por trás, a equipe da Boa Esperança, a equipe da Embrapa, a minha equipe da CI. Agradecer a Ceagro, né, pelo espaço e ao público que está nos assistindo. Bom, agradecer também a essa oportunidade de trabalhar junto com vocês. A Boa Esperança agradece assim, essa responsabilidade de atuar como transferidor de tecnologia, né, junto com vocês e assim, agradecer a nossa equipe como um todo e agradecer especialmente aos produtores que têm aí realmente, de certa forma, contribuído para que essas URTs dão certo e sendo os principais protagonistas de tudo, né? Então, muito obrigado a todos.